de ação, que nada mais é do que a certeza de que Deus falou conosco, a certeza de que Deus está à frente e a fé revelada. Essa é uma fé consciente. Então, diga a Israel que avance, diga que marche. Então, é uma fé revestida de ação, porque a oração é isso também, né? É a fé e as atitudes que vão formalizar aquela fé, aquele pedido. Então, tem coisas que realmente é só Deus que pode fazer, de fato. Muitas coisas, né? Só Ele pode fazer. Tá no impossível dele. Tá naquela seara do impossível de Deus. Mas sim, tem coisas que Ele deixa para que nós possamos fazer. Que a nossa mão mova. E nós temos que pedir o discernimento a Deus para saber realmente o que é das mãos dele, o que é das nossas mãos e o que é para a gente fazer junto. Aliás, nós sempre fazemos junto, porque sempre Deus nos ajuda em tudo, né? Nós não podemos fazer nada sem ele, nada. Nem executar nada, nem formalizar nada, nem pensar nada a respeito de nada, porque tudo é para ele, né? Então, falava na coluna de nuvem, guardavam os seus mandamentos e a lei. Tu lhes respondesse, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, né? Tá uma característica de Deus aqui. Ainda que tomando vingança dos seus feitos, outra característica também de Deus. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, irmãs, irmãos, fica aqui essa mensagem para nós, né, nessa noite, de que Deus, sim, ele tem relatado da nossa vida, assim como Moisés e Arão, que nós clamamos e ele se inclina para nos ouvir. Ele se inclina para nos ouvir. Mas que em dado momento, nós temos que ter a consciência do nosso relacionamento contínuo com Deus. Que se eu tive um dia cheio de atividade, cheio de compromisso, porque penso eu que isso é um desafio para nós também. Isso é muito profundo, é um desafio para nós também, porque se naquele determinado dia ou determinada semana eu eu fui acometida de muitos compromissos, compromissos de casa, às vezes de saúde, do trabalho, e eu preciso cumprir, e por um momento eu não consegui, ou por aqueles dias mesmo, eu não consegui orar, ou eu não consegui formalmente separar um tempo. Deus nos relembra da aliança que ele tem conosco. Isso não é, motivo de deixar de orar, não. Pelo contrário, é um motivo de saber que ele sempre está em consonância conosco, ele está sempre em relacionamento conosco. E é uma liberdade em nós, crentes, de saber que ainda que eu não tivesse aqueles dias, eu não sei por que Deus fala assim, mas ainda que naqueles dias eu não tivesse em todos os momentos que eu separei, Deus ele não vai com uma dura serviço me condenar por aquilo, ou porque eu não consegui por uma má administração de tempo, ou porque eu estou em mim tratando uma procrastinação, porque a procrastinação nos dias de hoje é muito comum, é muito comum. E se a gente não vigiar, a procrastinação toma conta de nós, em todos os sentidos. Sejam eles a respeito de nossa vida profissional, de tarefas que nós temos que fazer em casa, uma arrumação que nós temos que fazer em casa, uma arrumação do nosso coração. Como às vezes a gente procrastina isso? Não, depois eu faço. Eu vou fazer primeiro para os meus filhos, eu vou fazer primeiro para a igreja, eu vou fazer primeiro para os outros. E vai deixando essas atividades inerentes, deixando para lá. Mas o que a gente nunca tem que deixar é a comunhão, né? A palavra que eu sempre menciono aqui, estai atentos, vigiai comigo, o Senhor fala. Então, nós necessariamente temos que estar alertas com Deus, ligados em Deus. Mas se eventualmente você não conseguir, eventualmente por algum motivo das suas atividades rotineiras, você não conseguir
cumprir aquela tarefa, não se sinta culpada por isso, nem que Deus vai estar desqualificando a sua oração e desqualificando a sua busca. A mensagem para nós nessa noite é essa. Assim como Moisés e Arão oravam, clamavam e Deus se inclinava para ouvi-los, da mesma forma Deus nos inclina. Se inclina para nos ouvir. Deus se inclina para ouvir a nossa oração. E relembrando, irmãs, que Elias fez uma oração muito rápida, mas ele já tinha um tempo de busca e comunhão com Deus. Então, isso que tem que ser o grande desafio da nossa vida. É a comunhão constante com Deus, é a ligação em espírito constante com Deus, em qualquer lugar que estejamos. Nós possamos ter a ousadia de orar como Elias orou. Aquela oração tão rápida, mas que a gente tenha a ousadia de saber que não tem problema. Se naqueles dias, naquele tempo, você não tem tido, talvez, uma vida como você queria ter, Deus vai se inclinar para ouvir. Porque você tem o quê? Reserva de oração. Você tem o quê? Comunhão. Deus, ele não desliga botão de liga e liga. E liga e desliga. Ele tem conosco o compromisso. Deus tem o compromisso conosco. Deus nos olha como filhos, como filhas, e como alguém, como o bichinho de Jacó, que ele cuida de nós a todo tempo. Então, que fique desafio essa noite, para buscarmos essa comunhão com Deus. E quiçá que estivesse escrito, né? Carolina, entre, né? Os que lhe invocavam o nome, clamava ao Senhor e eles o ouvia. É a bem-aventurança. Essa é a verdadeira bem-aventurança. E que seja assim, né? Que Deus se incline para verdadeiramente nos ouvir. E nos ouvir a respeito da nossa vida e a respeito também de terceiras pessoas, que é a intercessão. Que é se colocar no lugar do outro para orar, para estar buscando pela vida de terceiros, de pessoas, de líderes, que é o nosso chamado. Então, que fique essa palavra desafiadora dessa noite para nós. Sim, diga a Israel, diga ao meu grupo que marche. Porque sim, existe reserva de oração, existe uma vida, existe um relacionamento existente entre nós e Deus. Existe esse relacionamento. E é a certeza de que Deus vai me ajudar a buscar a excelência dele. Deus vai buscar. E a ostra, ela se forma mediante uma situação de crise, né? Quando entra lá a substância, né? A poeirinha e forma a pérola, existe uma situação de irritação, existe uma situação de sair do lugar comum, sair do lugar aconchegante. Então, Deus vai nos chamar para tirar nossa coberta em dia de frio e dar para alguém. Tirar o nosso leite quente e dar para alguém. Sim, é tempo disso também. Porque Deus requer de nós, Deus espera de nós que nós possamos fazer isso, porque esse é o verdadeiro chamado de Deus, é dar asilo aos que não têm, é dar comida, remédio e cobertor aos que não têm. Então, que a nossa ousadia dessa noite seja isso, que Deus nos conceda a força de marchar, que Deus conceda-nos as forças de ir além, mas nunca se esquecendo do compromisso que nós temos com Ele, porque o compromisso ele é constante, ele é independente de qualquer coisa, independente do local. E para terminar, Spurgeon, ele uma vez, eu acho que é Spurgeon, a mãe dele, né, conversaram com a mãe dele e ela perguntou: qual é o ministério da senhora? E ela disse: eu fui mãe dele. Então esse era o chamado dela. Também que fique o desafio de buscarmos o nosso chamado, buscarmos o que Deus quer de nós, o que Deus quer das nossas mãos. Independente de parecer muito simples, realmente ser a mãe daquele homem requereu muitíssimo dessa mulher. E que bênção que foi.
Então, quando estamos centrados realmente no chamado de Deus, no que Ele quer para nós, vai render muitos frutos como rendeu. Então, que Deus nos ajude a avançar e que Deus nos ajude a saber o propósito dele para as nossas vidas, assim como Moisés e Arão, que souberam discernir. Foram bem-aventurados porque souberam discernir o chamado que Deus tinha para eles. E eles fizeram o que Deus queria que eles fizessem. Então, fica esse desafio a cada uma de nós, fica esse desafio para mim, que eu faça realmente o que Deus quer que eu faça. Que eu possa estar no lugar que Ele me chamou mesmo para estar e que Ele me dê força para isso. Tá bom? Deus abençoe a todos, a todas, que Deus abençoe e esteja conosco. Amém?
Oi, Amara, é só uma observação, né, a respeito da intercessão, como você e a Carol explanou muito bem, né, ao longo desses dias, que Carol veio explanando, esclarecendo, né, trazendo essas informações, esse conhecimento para nós. Louvado seja Deus pela vida dela, pela sua vida. Mas o trabalho de intercessão também é um trabalho silencioso também, que você ora assim e você não vê resultado. Não é igual o ministério de louvor. Nossa, que você vai à igreja, o ministério de louvor, que coisa linda. É visual ali, todo mundo está vendo o resultado dos ensaios, dos preparos, né, dos talentos, mas o de intercessão não. Muitas vezes a resposta pode demorar anos para ela acontecer, mas é como você falou, a perseverança é o que traz resultado. Desistir é uma palavra que não cabe no nosso vocabulário. Amém, amadas? Amém.
Amém. Oi, Bancleja, paz, Senhor. Então, irmãs, acabou que meu esposo foi hoje e acabei que eu não fui com ele. Eu tinha uns negócios para preparar aqui na loja, e aí, como ele falou que ele só ia entregar os exames, e meu irmão também tinha que ir em Vitória fazer um negócio, aí aproveitaram e foram os dois. Meu irmão foi levar ele. E aí eu fiquei. Mas, assim, a gente tá. Amanhã, né, vai ver o que que vai passar. Ele vai passar pelo médico, né, vai ver o que que ele vai marcar, e aí a gente vai se preparar para eu ir com ele. Eu tô achando que pode ser que o médico, na hora que vê ele lá, queira já deixar internado, alguma coisa assim, entendeu? Mas, assim, é. Mas aí ele falou, porque também aí eu vou de ônibus, entendeu? Vou e fico lá. Mas Deus está no controle, né? Deus está no comando de tudo. Em nome de Jesus. Eu oro, eu oro. Tá, tá bom, Cleide. É 5 pessoas que você citou? Pode perguntar para mim quem são, que eu já esqueci. Então, filha, minha mente é desse jeito. Já aviso, porque eu não consigo. Se não tiver escrito na minha frente, não consigo lembrar. Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, teu filho, Senhor, Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor está presente aqui. Nós queremos te agradecer por mais esse momento, Senhor, na tua presença. Queremos te bendizer, Senhor, exaltar o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado com cada um de nós, presente em todos os momentos, Pai.
Por isso, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo nessa noite, pela tua fidelidade, pelo teu poder. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor, eu quero, Senhor, entregar, Pai, essas pessoas, meu Deus, esses pedidos de oração, Senhor, nas tuas mãos nessa noite. Eu quero, Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus todo-poderoso e pode agir na vida de cada um deles, ó Pai, segundo as suas necessidades, Deus. Ó eterno e soberano, em nome de Jesus, teu filho, Senhor. Toca, meu Deus, no mais profundo, Senhor, dessas vidas, meu Deus, e vai agindo, Pai, pela tua misericórdia. Senhor, nós somos, Pai, testemunha viva do teu poder, da tua fidelidade, do teu amor. Meu Deus, o Senhor tem operado nas nossas vidas, Pai. Por isso que estamos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus de misericórdia, Deus de amor. Continua, Senhor, conosco, nos dando graça, nos dando sabedoria do alto, Senhor, perseverança, vigilância, prudência, meu Deus, e nós possamos ter, Senhor, tudo que o teu Espírito Santo tem de bom para nos oferecer. Pai amado, que nós venhamos entender, Senhor, como foi falado aí, Senhor, através da tua filha, meu Deus, na tua palavra. Senhor, que nós venhamos, Pai, cada uma, meu Deus, entender o seu chamado, Senhor, e se colocar, Senhor, na presença do Senhor, meu Deus, disponível, Senhor, para o uso, meu Pai, oh, Jesus, nós sabemos, Senhor, que apenas somos um instrumento, Senhor, mas o Senhor usa cada uma de nós segundo a tua boa vontade. Pai amado, Deus de todo o poder, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todas as nossas vidas, nossas necessidades, todas as nossas ansiedades, nós entregamos a ti, Senhor. Pai amado, que o jugo pesado, Senhor, o Senhor venha trocar, meu Deus, o nosso fardo, Senhor, meu Deus, por um suave que o Senhor fala na sua palavra. Deus de amor e de graça, nós te agradecemos nessa noite, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Eu louvo o teu nome, quero bem dizer, meu Deus, e te adorar na beleza da tua santidade. Pai de amor, toma, Senhor, nas tuas mãos cada uma, Senhor, das tuas filhas, presente nesta noite, também aquelas que não puderam estar presente, meu Deus, que o Senhor alcance com misericórdia o lar e a vida de cada uma delas, meu Pai. Em nome de Jesus, o teu filho, eu peço, Senhor, e eu agradeço, Pai, por mais um dia de batalha, porque essa peleja não é nossa, nós não temos que pelejar, a peleja é tua, Senhor, mas nós temos batalhado, meu Pai, e eu sei, Senhor, que o Senhor está conosco, aleluia. Tenhamos, Senhor, uma boa noite na tua presença. Eu te agradeço por esse dia, em nome de Jesus, o teu filho. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus. Amém. Irmã Irmã Cleide, Cleide, pede para seu filho, quando ele for mandar o link, ele desativar para a gente ficar pedindo para entrar, entendeu? Aí pode também usar o mesmo link, aquele link lá do Conexões, é o mesmo link que a gente usa há 4 anos, o mesmo, tá? Porque tem como, viu, desativar aí para poder a gente entrar direto, para não precisar ficar pedindo, tá bom? Então,
Amém, irmãs. Gostaria de estar orando, tá? Isso. Logo orando, amada. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou. Graças te dou, Senhor, por este dia. Graças te dou, Senhor Jesus, pela salvação gratuita. Ó, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por tudo que és e há de fazer. Muito obrigado pelo dia, pela vida, pelos 5 sentidos. Acho que ela A- caiu. acho que caiu. Caiu sim. Boa noite, amadas. A graça e a paz. Shalom, shalom, viu? Sim. Amor, Deus Deus te abençoe. abençoe. Boa noite. Deus abençoe.